Se você vai para a escola bíblica dominical, te alegra aí nesse hino, porque ele é para você. A Bíblia, estudar a Bíblia na escola. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. A irmã Graça já mandou aqui para nós um recadinho, diz que está ali ligadinha. Muito bem, irmã Graça, coordenadora eficiente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, viu, por marcar presença em todos os programas. Que Deus esteja sempre com você. A Escola Bíblica Dominical, né, irmã Graça, é um lugar que nós nos sentimos confortáveis. Podemos dizer que este é um momento em que a gente senta para realmente aprender a palavra de Deus. É claro que no culto nós aprendemos com os nossos dirigentes, pregadores e pastores, mas na Escola Bíblica Dominical é aquele momento em que nós tiramos dúvidas, em que o professor traduz a palavra de Deus para seu aluno, para que ele possa realmente ser educado na palavra de Deus. Então, a Escola Bíblica Dominical é um lugar que ensina enquanto educa, e educação é prática. Então, todos que vão para a Escola Bíblica Dominical estão buscando uma prática melhor, estão buscando viver o que diz realmente a Bíblia. E nós estamos com a Escola Bíblica Dominical bem dividida. Existe uma sala de aula para toda a faixa etária. E essas faixas etárias são recebidas por professores preparados que estudam a lição de forma prévia, levam recursos para que a sua aula fique bem mais atrativa para o aluno. E nós recebemos desde o pequeno ao grandão, não é, irmã Iranildes? É desde o pequeno ao grandão. Então, se você não está se sentindo confortável, porque tem o bebezinho, está difícil levar para a escola dominical, deixa eu te contar. A Escola Bíblica Dominical tem berçário. Vai receber seu bebê enquanto você senta na sala de aula para aprender. E o bebê não vai ficar fazendo qualquer coisa lá, não. Vai estar sendo educado desde a tenra idade sobre as Sagradas Escrituras. A Escola Bíblica Dominical é o lugar que você procura para aprender e para levar a sua família. E nós temos uma escola bíblica dominical apropriada para toda a faixa etária. Então, jovem, deixa de ficar à toa no domingo pela manhã. Levanta-te e resplandece. Vai para a escola bíblica dominical, porque lá também tem uma sala de aula para você. As crianças, bem dividida por cada idade. Adolescentes, tem salas especiais para você. Você vai ser acolhido desde a sua pré-adolescência até a sala de juvenil, que já é um prenúncio da juventude. Então, não fica em casa, não. Vai para a escola bíblica dominical no domingo e vai aprender, porque quem aprende, cresce. A sala dos adultos está vivendo um momento de reflexão muito especial. É por isso que nós deixamos a sala dos adultos por último, porque hoje nós vamos nos prender mais na lição de adultos. Então, a lição de adultos, ela está trazendo um tema muito relevante. Será que você nunca se perguntou sobre a sua composição? Existem perguntas milenares que o homem faz, mas que não se autorresponde porque não busca a Deus. Não vai para a palavra de Deus. Então ficam com questionamentos vazios, de onde eu vim, para onde eu vou. E todas essas perguntas filosóficas que para alguns até hoje não têm resposta. Mas para nós que somos evangélicos, que acreditamos num Deus Criador, nós sabemos de onde viemos. Nós somos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Por isso nós temos corpo, alma e espírito, à sua semelhança. Então nós sabemos para onde nós vamos voltar. Porque se nós viemos de Deus, nós vamos voltar para Ele.
E como essa questão da espiritualidade é eterna, nós vamos estar com o nosso Deus eternamente, porque viemos dele e vamos voltar para ele. Se você não deu um aleluia aí, foi porque não quis. Mas eu tenho a certeza que a vontade chegou. E se não deu um glória, perdeu foi a chance. Mas segura esse glória aí, porque ainda vai ter motivo para sair. Nós estamos hoje com a irmã Iranildes. Ela é uma pessoa muito especial, esteve sempre ligada à Escola Bíblica Dominical, uma pessoa muito solícita, que não lhe nega ajuda e nem tampouco lhe nega cuidados. Ligada à Escola Dominical, você já sabe, é uma pessoa muito especial. Ela é farmacêutica, é especialista em farmácia, com ênfase na prescrição farmacêutica. Sempre que eu tenho necessidade, eu ligo para ela. Ela é mãe, esposa, serva de Deus, que fez o céu e a terra. E atualmente, olha gente, coordenadora do CISCAM. Louvado seja Deus por isso. Ela esteve por muito tempo coordenadora da Escola Bíblica Dominical. Começou ali, né, pela área 8 por 2 anos, depois passou pelo Sal da Terra, 5 anos, o tempo passa muito rápido, né? E atualmente é professora da classe de adultos, gente, lá na subsede da área 11. Então, ela está ali na subsede da área 11 e vai trazer para nós hoje uma ênfase nessa nossa lição. A nossa lição de domingo, ela traz uma coisa muito interessante. Demais. Ela fala o corpo como templo do Espírito Santo. E isso nos recorda, irmã Iranilde, essa conversa que tem por aí, que Deus só quer o coração. Ora, mas se Deus só quer o coração, então que história é essa? Que o corpo é o templo do Espírito Santo. É engraçado as pessoas falarem isso, porque eu acho que é porque eles não querem fazer uma doação total para o Senhor, porque Ele nos quer por completo, né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? E essa habitação do corpo, olhar o corpo como habitação, nós que somos dona de casa, servas e dona, nós trazemos a imagem do lar. Nós trazemos o cuidado do lar, que nós temos enquanto donas de casa. E eu lendo essa lição e refletindo que essa habitação do Senhor em nós, do Espírito Santo no nosso corpo, é uma impressão de casa. Então, nós somos a casa dele. Nós não temos só uma parte, um cômodo da nossa casa, que é nossa. A casa é por completo. O cuidado é por completo, né? Mulheres que gostam de decoração, decoram todas as partes, né? Verdade, eu gosto de mesa posta, a senhora também. Então, nós fazemos todo aquele cuidado, aquela coisa de mulher mesmo. Exato. E esse corpo, como habitação, esse corpo como morada, como templo, é uma coisa maravilhosa. Porque Ele nos fez, Ele nos criou ali. E foi uma criação perfeita, porque Ele disse que era muito bom quando Ele nos criou, não é verdade? Ele disse que era muito bom. E essa perfeição da criação, e Ele quis, e mais interessante, irmã Rosimar, que eu acho, é que nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Porque nós somos frágeis. É verdade. Falhos. É verdade. E Ele preferiu habitar em nós. Louvado seja Deus. Ele preferiu, Ele escolheu habitar em nós. Ele escolheu morar em nós. E se Ele mora em nós, e se Ele habita em nós, Ele nos quer por completo. Ele não quer só nosso coração adorando no domingo à noite e na segunda-feira o restante do nosso corpo não louvar o nome dele. É verdade. Na terça-feira, nos nossos trabalhos, no nosso lar. Ele nos quer de forma total. Aleluia. O que o Senhor, o que o autor da lição enfatiza é isso. Que ele comprou, nós fomos comprados, né? E fomos selados. Glória a Deus. Nós fomos comprados e fomos selados, né? E ele diz que esse aspecto é exclusivo no físico. E a gente olha muito algumas pessoas que eles
não sei se por falta de conhecimento, por falta até de caminhar a uma escola bíblica dominical, que a gente vê as pessoas na superficialidade da vida espiritual, não deixando que o Senhor nos domine por completo. A nossa fala, os nossos olhos, os nossos membros, as nossas vestes. Já aconteceu comigo uma vez. Eu ia dirigir um trabalho e eu queria comprar uma roupa. Eu disse, eu quero uma roupa. Meu muito bem, Quando eu cheguei, que eu entrei, eu peguei as roupas mais com folha. E quando eu entrei no provador, o Espírito de Deus que habita em mim, na senhora, em quem está nos ouvindo, disse, você vai pegar a mais simples. Oh, glória! Você vai pegar a que não tem nada. E eu comecei a chorar ali dentro daquele provador daquela loja. E disse, obrigado, Senhor. Obrigado. Porque eu sei que é o Senhor que habita em mim. E é o Senhor que me domina. Então eu vou fazer o que o Senhor quer fazer. Porque Glória quem queria aparecer no culto à noite era ele, não eu. E eu obedeci. Glória a Deus. Louvado seja Deus, porque o Senhor tem esse trato conosco. Então, ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Você já sentiu o termômetro aí, né? Vai ser bênção. Mas vamos ouvir o hino para louvarmos a Deus e agradecermos por essa manhã tão gloriosa. E nesse hino, medite na força do Senhor na tua vida. Entenda que o teu coração, quando a Bíblia fala de coração, não está se reportando ao membro que bombeia sangue. Na verdade, ele está falando do cerne do ser humano, da tua mente, do teu cognitivo, das tuas emoções, dos teus pensamentos, de tudo que compõe você. Então, verdadeiramente, o Senhor te quer por inteiro. Glória então, a quem Deus. está ouvindo a gente aí, quer seja pelas ondas do rádio, quer seja pelo aplicativo ou pelas nossas repetidoras, eu quero dizer para você que este hino é para alegrar o teu coração. E vamos de música, irmão Leomar, e oferecendo aí para todo esse povão no Brasil, em Bacabal, que está nos ouvindo, para glorificarmos a Deus, porque nós pertencemos a Ele. É motivo de glória e louvor. Louvado seja Deus por essa maravilha. Então, se Ele te prometeu, vai cumprir. Mas é preciso que você esteja aí esperando nele, porque a graça do Senhor sempre alcança aqueles que nele esperam. Louvado seja Deus por isto. Eu quero mandar um alô todo especial para a irmã Diana, esposa do meu dirigente, o irmão Rubem. Que Deus te abençoe, irmã Diana, que está sempre ali trabalhando na Avenida Mearim, congregação Boas Novas. Que Deus abençoe cada um de vocês e que essa dependência do Senhor seja para sempre, porque é o Senhor quem está conosco, é Ele que nos guarda, é Ele que está sempre nos dirigindo. Congregação Boas Novas, na pessoa da irmã Diana, esposa do meu dirigente, viu? A repetição aí, o irmão Rubem. Que Deus te abençoe, viu, irmão Rubem? Receba aí esse alô, esse abraço gracioso. E nós estamos aqui continuando com a nossa convidada, a irmã Iranildes, nesse podcast da EBD. E se você já tem sua perguntinha aí, manda aqui para nós. Manda aqui para nós, porque nós temos aqui hoje, ó, uma chefa para responder. Então, irmã Iranildes, você já falou tão bem dessa questão do corpo, assemelhando a uma casa. Não dá para cuidar só da área e deixar a cozinha uma baderna, né?
Não tem condição. Então tem que cuidar dessa casa por inteiro. Essa questão de dizer, só quer o coração, então vou cuidar só aqui da mente. Não, você precisa cuidar do corpo. Sabia que essa falta de cuidado pelo corpo pode até anteceder a sua ida dessa terra e você não ter cumprido tudo aquilo que Deus tinha para você. E tudo isso por negligenciar o corpo. Então, às vezes, quando a gente pensa de corpo, a gente pensa que vai cuidar dele só para não pecar. Não é, Marinete? É verdade. Mas o cuidado do corpo, gente, não está só nessa questão não pecar. Porque quando você não cuida do seu corpo, nisso você peca. Então é preciso você cuidar do corpo. A irmã Iranilde já falou tão bem dessa questão do corpo ser templo do Espírito Santo. Então cuida da tua morada, né? Cuida da morada do Espírito Santo na tua vida, cuida da tua casa espiritual e guarda o teu corpo. Mas irmã Iranilde ainda tem uma perguntinha que não quer calar. O que muda na vida de quem conhece o corpo como morada do Espírito Santo? O que vai mudar? Quando você reconhece, quando você tem essa consciência, né? Minha menina, Isabelle, ela falou até assim, engraçado, eu achei assim, a senhora ir falar do corpo, da saúde física, saúde espiritual, a senhora no peso que a senhora está, né? E isso, irmã Rosimar, eu disse, tudo é no tempo de Deus e na providência de Deus. Quando você tem consciência de fato que você é a habitação do Senhor, do Espírito Santo, muda tudo, muda tudo, muda tudo. Seus hábitos antigos, você muda. O que você fazia, na palavra de Deus diz, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso vai do olhar, isso vai do pegar, isso vai das vestes. E isso vai até da alimentação também. Exatamente. Se você pecava, você não peca mais. Eu tive um problema de saúde agora em junho, no início de junho. E eu escrevo cartas para Deus. Desde o início do ano, né? Muito bem. Vai dar um livro. Já tem muitas. E uma dessas cartas eu não estava me sentindo bem. Minha família não lê, não sabe o conteúdo delas. É só eu e Deus. E numa dessas cartas eu escrevi ao Senhor, né? E eu disse para o Senhor me ajudar a mudar. Para o Senhor me ajudar a transformar a minha mente por causa do meu peso. Na minha família nós temos a prática do jejum, só que nosso jejum é diferente. Nós fazemos jejum a partir de 1h da tarde, até amanhã do outro dia. Porque para minha família, não comer pela manhã é fácil, mas comer à noite é difícil. Não comer à noite é difícil. Então, essa mudança de você perceber que você não se domina mais, que é o Senhor, e questão também de saúde, essa mudança, ela vem algo maravilhoso quando você tem um encontro com o próprio Cristo. Senhor, eu quero viver para mim, e eu costumo dizer nas minhas orações, eu quero viver para que o Senhor cumpra o que o Senhor tem para cumprir na minha vida, na vida da minha filha, na vida do meu esposo. Então, a consciência de quem reconhece que é o templo e morada do Espírito Santo muda. Se você faz alguma coisa, até na sua própria alimentação, você não vai fazer mais. Entendeu? E eu orei ao Senhor e eu escrevi ao Senhor, né? Legal, e o Senhor me direcionou. O Senhor me direcionou a uma profissional. E depois essa profissional me indicou a outro profissional. Nossa. E eu estou desde setembro fazendo um tratamento para a obesidade. O Senhor abriu as portas de maneira extraordinária, porque Ele nos direciona e Ele dá a provisão. Então, essa fala do apóstolo Paulo de não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, ele nos direciona. E ele abre as portas. Pode ser que alguém esteja nos ouvindo que esteja com o mesmo problema que eu. Exatamente. Né? Pode ser que ele esteja lá já sem força de mudar a questão alimentar, a questão
fisiológica em si, porque a obesidade é uma doença. É uma doença do século XXI. A gente está vendo aí nas mídias, quem trabalha na saúde pública sabe que a nossa saúde aqui no Brasil, ela não é preventiva. Exatamente. Ela é uma saúde curativa. Infelizmente, as UBS elas estão lotadas de remédios para pressão arterial, quanto que elas podiam estar lotadas de profissionais para fazer com que isso não acontecesse, né? Quanto em outros países. Então, é uma mudança total, é uma mudança por completo. E você ter ciência disso, você não praticar mais o que você praticava, é uma total certeza de que o Espírito Santo está dominando o seu corpo. Louvado seja Deus. A mudança de postura, né? Postura. A mudança de comportamento. A mudança de comportamento. Eu procurei um endócrino, um professor da minha sobrinha que estuda medicina em Teresina, tive uma conversa com ele e estamos fazendo um tratamento para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque eu quero que o meu templo, que é a morada do Senhor, que ele dure mais, do jeito que estava indo, não ia durar. E pode ser que alguém esteja nos ouvindo esta manhã e pensa que não tem solução, que não tem recurso, mas o Senhor, ele abre as portas. O Senhor, quando ele coloca algo na nossa mente, é porque ele já tem um projeto, ele já tem um plano e ele vai abrir as portas para que aquilo aconteça em sua vida. Então, quando nós temos consciência disso, que é a resposta da pergunta, tudo muda. Seu pensamento muda, suas atitudes mudam, sua fala muda, seu olhar muda. Os seus ouvidos se inclinam para outras coisas. Então, ter essa consciência é maravilhoso. É maravilhoso. Eu sou o exemplo e a prova viva disso. Glória a Deus. É por isso que a nossa lição está trazendo a questão da pergunta retórica. Não sabeis vós? Sim, nós sabemos. Sabemos que quando Deus está no negócio, o resultado é diferente. Extraordinário. É extraordinário. Então, você que está aí, como falou a irmã Iranildes, preocupado, querendo mudar, querendo cuidar do teu corpo como templo do Espírito Santo, existe uma saída, existem formas. E Deus está contemplando você nessa manhã. E já viu o seu desejo de mudança. O que você precisa realmente fazer não é só apenas desejar mudar, mas ter ações de mudança. Dá o primeiro passo. E todo passo numa mudança de postura, ela começa com a oração. Sim. Não é, irmã Iranildes? É verdade. Não adianta você tentar mudar sozinho. A irmã Iranildes escreveu cartas para Deus. É uma forma de oração. A oração dela ficou escrita no papel. Talvez a sua não esteja escrita no papel, mas faça a sua oração verbal, porque o que muda a gente é essa conversa com o Senhor nosso Deus. Sem essa conversa fica muito difícil mudar, porque o homem acaba acreditando que ele é a superpotência da terra e nós não somos. Deus está bem acima de nós e está com todo esse cuidado. Então eu quero te dizer, meu ouvinte do pastor Ribamar, ouvinte do programa EBD no rádio, o Senhor te ama por inteiro. Glória a Deus. Ele está querendo o teu corpo, ele está querendo a tua alma e ele está querendo também o teu espírito que já é dele. Então, teu coração, se tu já deu para o Senhor, bora resolver aí o resto também, que o pacote está incompleto, né? Bora resolver aí essa questão do pacote que é para a gente poder glorificar a Deus com o nosso corpo. Irmã Iranildes, como é que a gente glorifica a Deus com o corpo? A gente glorifica a Deus com o nosso corpo, entregando ele como sacrifício vivo, como escreveu o apóstolo Paulo. Sacrifício vivo, santo e agradável, que é o quê? O nosso culto racional. Louvado seja Deus. Então nós temos que oferecer. Às vezes, a gente pensa que glorificar a Deus com o nosso corpo é só nos cobrir. Tem muitas pessoas que pensam, irmã Rosmar, é só nos cobrir, colocar uma manga longa,
aqui como eu estou, uma saia longa, mas glorificar a Deus com o nosso corpo vai além disso. Muito. Vai muito além. É oferecer ele como sacrifício, né? É como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então você tem que fazer isso com consciência. Exato. Você tem que fazer isso com consciência. Ele nos criou para o adorar e para o glorificar. Louvado seja Deus. Para o adorar e para o glorificar. Então, quando nós oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, é que você não está praticando mais o que você praticava. Você não está se sentando mais onde você se sentava. As pessoas brincam com isso. Brincam com a fala, brincam com as companhias, brincam quando o Senhor nos domina e Ele nos quer por completo, Ele não nos quer em alguns lugares mais, em algumas companhias mais. Ele quer o nosso corpo como sacrifício. Então, Senhor, por onde é que eu vou? Essa orientação, como eu pedi. Escreva. Se você tem dificuldade na fala e gosta de escrever, escreva. Se você não consegue escrever, vá para o seu quarto. Pratique um jejum. Desde de 2023 de janeiro que nós fazemos a prática do jejum lá na minha casa. Então nós não ficamos uma semana sem fazer 3, 4 dias. Isabela é adolescente, tem 16 anos e ela é a mais forte nisso. Glória a Deus. Ela diz, essa semana eu não janto. Essa semana é o sacrifício inteiro. E lá ela tem os propósitos dela, lá a gente não questiona, mas também temos os propósitos familiares. Então ali nós estamos entregando o nosso corpo, a nossa casa e a nossa família como sacrifício vivo e santo para o Senhor. E é muito bom porque depois disso nós já vimos coisas gloriosas. Nós já vimos o Senhor operar de maneira extraordinária. Nós já vimos o Senhor mudar diagnósticos médicos. Eu tenho 2 diagnósticos na minha casa. Um diagnóstico de cirurgia e um diagnóstico que não tinha mais nada, porque o Senhor operou numa madrugada. Louvado seja Deus. E essa questão de glorificar a Deus com o nosso corpo vai além de vértices, de fala, de visão, mas também é a forma de você se cuidar. É a forma de você sacrificar. Muitas mulheres chegam para mim e dizem, eu não consigo, irmã, jejuar. Eu digo, você não consegue jejuar qual período? Qual horário? Como? Como é que tá? Porque você também tem que se conhecer, irmã Rosimar. A senhora também tem que saber seus limites. Não adianta você ir sacrificar a Deus e ficar abatido. Porque a Bíblia nos orienta a respeito disso. Então você tem que, não precisamos ser radicais, mas precisamos ser constantes. Sim. Ser constante. Não é radical, mas é constante. Eu conheço um irmão na nossa congregação que ele, todos os domingos, ele entrega sacrifício a Deus na escola bíblica dominical. E ele diz que isso há mais de 20 anos. Então é constância. É constância. Nossa vida espiritual, nossa vida física, a nossa alma, o centro das nossas emoções tem que ter constância. Tem que ter. Se você não tiver constância, não tem como você glorificar a Deus com o seu corpo. É verdade. E essa influência do Espírito Santo no nosso corpo, ele nos leva até atitudes diferenciadas. O que a irmã Aranilde está deixando aqui para nós são hábitos, né, que tem se tornado um costume na vida dela, na família dela, a quem nós deixamos aí um alô todo especial para a irmã Ivanildo, para a irmã Isabelle, que estão aí nesse propósito familiar. Achei muito interessante quando ela fala das questões, os nossos propósitos em família e os individuais. Isso é maravilhoso. Então, jejuar a Deus é algo tão especial que nós não encontramos nem palavras para definir o quanto o Espírito de Deus cuida e se agrada dessa prática. E quando o nosso corpo, ele recebe os chamados do Espírito Santo e obedece, como foi o caso do provador,
né, do vestido. Então, isso reflete nas nossas ações. Eu vivi, Mairani, de uma experiência interessante com essa questão do jejum na escola bíblica dominical. Eu fui levada pelo Senhor, não fui eu que planejei. Eu fui levada pelo Senhor a jejuar nas manhãs de domingo. E detalhe, era para mim, quando eu me ajoelhava para orar, para entregar o jejum e definir para Deus o porquê aquele jejum, Ele definia que era por mim mesma. E eu ficava, e com o tempo eu comecei a me preocupar, por que eu estou jejuando por mim mesma? E nem eu sabia, mas todo domingo eu estava lá, frequentemente, entregando o jejum por mim mesma. Eu até criava outros motivos, mas o cerne daquele jejum era eu mesma, e eu não sabia. Mas lá por volta de agosto, dia 16, eu caí do chão para o chão, do nada. E naquela queda eu quebrei o pulso. Aí eu entendi porque eu jejuava por mim mesma. Porque poderia ser pior. Eu quebrei. E o Senhor já estava trabalhando. E o Senhor já estava trabalhando para me proteger daquilo, para cuidar de mim. Mas talvez você estava dizendo assim, mas a senhora caiu, quebrou o pulso, mas foi o esquerdo, se fosse o direito eu estava uma mulher morta. Né? Ele cuidou de mim até nesse detalhe. Então, quando o Espírito Santo chamar teu corpo para fazer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, teu culto racional por ti mesmo, te dedica, faz isso, Ele vê além de ti, Ele vê aquilo que a gente não vê. É verdade, glória a Deus. O Espírito Santo influencia não apenas a alma, né, irmã Iranilde, mas também o nosso corpo físico. Isso se chama uma mudança de postura, né? Essa questão da influência. Iranilde, fala só um pouquinho da questão da influenciar não só apenas a alma, mas o corpo. Essa questão da influência, o autor da lição até descreve que o tabernáculo, quando foi construído, né? É interessante que são 3 lugares, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Exato. E ele fala essa especificidade como se fosse corpo, alma e espírito. E diz que quando foi edificado o tabernáculo, o Senhor encheu na sua totalidade, integralidade, por completo. Louvado seja. A gente vai estar luz a cena, né? Então não ficou nenhum lugar que não fosse preenchido pela presença do nosso Deus. Glória a Deus. Então assim é o Senhor. Ele não quer só que nós tenhamos o centro das nossas emoções firmes. Ele quer por total, ele quer por completo, ele quer integral, né, o nosso corpo. Então ele quer nos encher toda. É verdade. Da sua boca sai coisas maravilhosas. Tem gente que diz, é tão bom estar perto de alguém, de fulano. Oh, eu senti paz quando eu fui tomar um café na tua casa. E tudo ali é porque o Senhor, Ele já te pegou por completo. Te pegou na sua totalidade. E tem muitas pessoas, irmã Rosimar, que eles têm medo disso. É verdade, é verdade. O inimigo coloca na mente deles que se o Senhor preencher eles por completo, eles vão ser pessoas não tão interessantes. As pessoas vão se afastar delas, né? E a gente sabe que quando o Senhor faz isso na nossa vida, agora eu cuidando do meu processo de obesidade, eu percebo isso. Você vai a lugares que você nunca imaginou. Você senta com pessoas que você nunca imaginou. O Senhor te coloca em posições que você não imaginava. Eu já fui fazer um devocional, quando eu cheguei era só médico. Eu disse, Senhor, incrédulos. E lá eu entreguei o recado de Deus. Não porque eu sou mais crente, mas porque o Senhor que me chamou, né? Pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, o Senhor, Ele não quer só uma parte de nós. Ele nos quer por completo. Assim como foi lá no tabernáculo, no templo, Ele encheu por total. Imagina
Pois quem é, estava né? ali. Na totalidade, que maravilha. Que coisa linda, Que né? coisa linda. Como a Bíblia mesmo descreve. Totalidade, integralidade. Assim como nossa alma, nosso corpo e nosso espírito, o Senhor quer ser glorificado através dele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acho interessante quando a senhora coloca essa questão de que tem gente que tem medo, né? Medo de se entregar para Deus e ver, às vezes, o que Ele vai fazer na sua vida. Isso nos leva lá quando o povo de Deus sai lá do Egito e que Deus vai falar com ele. E quando eles começam a ouvir os trovões e o monte fumegando, então eles têm tanto medo que eles dizem para Moisés: não, tu escuta Deus, né? Parafraseando aqui com a Bíblia e depois traduz para nós. Mas é essa questão do ter medo de Deus. Eu quero dizer para você que o temor em respeito a Deus, ele é de suma importância, porque Ele está acima de nós, isso é fato. Não tem nada que negue isso. Ele está acima de nós, então isso é um fato. O temor em respeito a Deus, ele é importante. Mas ter medo de Deus ao ponto de não te entregar a Deus, isso é uma falha humana. O Senhor, nosso Deus, Ele quer, na verdade, é nos cuidar e nos proteger. Com o jejum do domingo na escola dominical, Ele me protegeu. É verdade. Então, o Senhor quer é nos proteger. Nós já vimos muito como o Espírito Santo transforma o nosso corpo e a nossa mente. Também nós já vimos a questão de por que cuidar do corpo. É também um ato espiritual, porque você está cuidando da casa de Deus. A irmã Iranilde já deixou isso bem claro para nós, mas para fechar, para você que está com medo, porque às vezes eles podem pensar, irmã Iranilde, que Deus habitando no corpo dele vai só vigiar pecado, né? Aí a pessoa fica lá com aquele medão, pavor de ser exterminado. Então, olha, a irmã Iranilde vai deixar bem claro para você, vai desenhar o que acontece quando nós usamos o corpo para o pecado. Porque eu vou te dizer, não tem essa história de pecadinho nem pecadão, não. E aí tem uma história que se você pegar uma pedra pequena, uma brita, e jogar no rio, ela vai para o fundo. Sim. E se você pegar um tijolo, ele também vai para o fundo. Exato. Então não existe essa diferença na degradação do pecado. Porque, na verdade, quando nós usamos o nosso corpo para pecar, nós estamos degradando ele. Exato. Nós estamos destruindo ele. E a primeira coisa que acontece quando nós fazemos isso, irmã Rosimar, eu estava orando, estava entregando este momento, e a respeito desse questionamento, o Senhor me disse que a primeira coisa que Ele faz é se afastar. É verdade. É se afastar. O semblante muda. Sim. Quer queira, quer não. O semblante muda, as pessoas se encontram com a senhora e dizem: olha, né, você passa o seu rosto é diferente, né? Comigo falam isso. É verdade. E quando nós usamos o nosso corpo para o pecado, que não é, o corpo não é nosso, como o apóstolo Paulo diz, que quem nos domina, até os nossos membros. Sim. Lá em Pedro diz, né, que glorificam ao Senhor e são entregues em sacrifícios como forma de justiça. Então, quando nós pecamos, nós degradamos. Nós destruímos. Nós estamos fazendo algo, pegando o que é santo e destruindo, degradando, fazendo com que aquilo ali, como é que eu vou dizer, fique de uma forma, até, digamos assim, uma forma feia, algo tão glorioso, tão maravilhoso, que o Senhor criou com tanto cuidado, com tanto amor, com tanta perfeição. Aí você pega, você vai pecar, você vai destruir, você vai degradar, você vai desfazer o que o Senhor fez com as próprias mãos. Você vai pegar algo santo e vai desfazer. Aí isso vem consequências psicológicas, sim, fisiológicas, exato, no seu corpo físico, e você vai estar completamente destruído. E muitos, irmã Rosimar, nos últimos dias não conseguem mais se levantar.
Exato. Isso é o mais terrível. E aquele rosto que você tinha, que antes as pessoas diziam assim, tu é crente, né? Agora, quando se fala de você, as pessoas vão dizer assim, fulano de tal mudou. Mudou. Né? O semblante mudou. Mudou. O semblante mudou, o jeito mudou. Um dia eu encontrei uma senhora, ela já é uma senhora de mais de 40 anos, de short. E eu estava numa loja e ela ficou olhando para mim. Aí quando eu falei alguma coisa, eu falei, glória a Deus, né? Assim. Aí ela disse assim, a senhora é crente? Eu disse, sou. Aí, da Assembleia de Deus, sim. Aí ela ficou triste. Aí se olhou no espelho e disse, olha como eu estou. Eu também já sentei até no vocal. E eu disse para ela, volta para o Senhor, antes que seja tarde demais. O Senhor te chama, porque é a última hora. E ela ali chorou, mas tão agarrada às coisas mundanas, tão apegada às coisas do mundo, que ela disse, agora não. Então o pecado pega, destrói, degrada, acaba com tua mente, tira o teu sono. Que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, que ele diz assim, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, preenche os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É a mesma coisa dele estar dizendo, irmão Osmar, uma paz que não tem em livros. Que em universidade nenhuma você vai encontrar. Não vai encontrar em lugar nenhum. Então, se você já perdeu a sua paz por conta do pecado, eu quero te dizer uma coisa, não dá para ser crente falsificado. Mas a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então dobra teu joelho aí rapidinho. A gente só tem o quê? 2 minutinhos de programa, mas dobra teu joelho bem aí, porque nós vamos fazer uma oração por você. E eu quero te dizer uma coisa, quem confessa e deixa, meu amigo, alcança a misericórdia. Eu aprendi bastante nessa manhã, mas a gente vai orar rapidinho por você. E depois da oração, a gente deixa você com um louvorzão para você continuar de joelho dobrado, caído. Porque depois de tudo que você escutou, eu tenho certeza que é isso que você vai fazer aí. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos pela vida de quem dobrou seu joelho no chão nesta manhã para te pedir perdão, para mudar, para deixar que o Espírito Santo influencie a sua mente e o seu corpo. Também queremos, Senhor, te agradecer por esse programa, por esse momento aqui de reflexão e de aprendizado, pela vida da tua filha que esteve aqui conosco, pela vida, Senhor, daqueles que fazem esse programa ir para o ar todos os dias. Senhor, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso dia e nos perdoa, Pai, quando a gente faz um mau uso do nosso corpo. Espírito Santo, nos guia nesta manhã, fica conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Peço a você que está aí até o próximo programa, querendo Deus. Dominical, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola.